Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti. Glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor. Nossas pão da vida que é Jesus. Ficamos de pé, irmãos. Nós vamos ler duas escrituras. Tinha bastante escritura para ler, mas eu vou ler. Vamos ver se der tempo a gente vai encaixando. Aos Hebreus, capítulo 2. Ele se importa com você. A mensagem de hoje. E você? O profeta pergunta. E você se importa com ele? O profeta pregou essa mensagem em 63. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciada pelo Senhor? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Agora eu voltei um pouco para trás, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 17. Eu já vou aproveitar e ler o 14 até 1 ou 4. O profeta leu também isso aqui no meio da sua pregação e eu vou aproveitar e ler isso aqui. Evangelho de São João, 14. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco, e estarás em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá, não verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo quanto vos tenho dito. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a leitura de sua palavra. Amém. Consolador. Pode sentar. Deus, ele fez promessas para cada um de nós, para todos os seus filhos, de tempo em tempo, geração em geração. E ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas porque ele se importa conosco. Ele se importa conosco, por isso ele fez promessas. E há muitas promessas. E uma dessas promessas é isso: eu vou para o meu Pai, mas voltarei. Não vou se deixar órfão. Enviarei o Consolador, o Espírito. O mundo não verás, mas vós verei, porque eu estarei em vós, vós estarei em mim. Fique tranquilo, não vos deixarei órfão, não vou te abandonar. Eu estou ao seu lado. Deus é maravilhoso, né? Misericordioso. Nós não merecemos porque não fazemos nada de bom para Ele. O profeta pregou aqui, ele se importa. E você? Nós vamos entender aqui no decorrer dessa mensagem, claro que não é só hoje, nós vamos entender que o profeta vai dizer algo muito forte aqui. Que ele se importa com as pessoas que se importam com ele. Ele vai dizer isso. Então nós devemos se importar mais com ele, se importar mais, né? Eu disse ano passado sobre a ordem da igreja, sobre a oferta, sobre o zelo da igreja, as coisas de Deus, né? As coisas de Deus. Você vê que quando eu creio que foi Beltesazar, ele embriagado há dias, ele não tinha mais para zombar, então ele lembrou-se dos utensílios da casa de Deus que estava preso na Babilônia e mandou pegar aquele utensílio sagrado, bacia sagrada, taça sagrada, coisa sagrada. Coisas que são consagradas ao Senhor são sagrados. Foi aonde ele decretou a sua sentença. E ali ele bebeu naquelas taças que era consagrada ao Senhor, que era de utensílio no tabernáculo. E ali a mão misteriosa apareceu e acabou seu ministério, acabou seu reinado. Pesado foste na balança, foste achado em falta. E aquela mesma noite a Síria entrou e matou, acabou com o reino. Então assim, as pessoas tinham que se preocupar desde as bacias do lavador, desde as toalhas, desde as coisas pequenas. O profeta fala isso, ó. Comece com as coisas pequenas, né? Traga um copo para tomar água, né? Hoje eu brinquei com a irmã Suzana, tem a conta de luz ali, falei, quem que quer ser abençoado aqui e paga a conta de luz, né? Aí a Suzana já catou, falou, eu vou ser abençoado, vou pagar a conta de luz. Então é isso, são pequenas coisas que a gente se importa com Deus, entendeu? Nós temos que fazer algo para que Deus nota a nossa preocupação com Ele, o que é dele, né? Alguém já falou para mim, você não construiu sua casa, não construiu uma igreja. Foi. Que a minha preocupação primeira, que eu podia ter construído minha casa. Outros já chegaram e falaram para mim, rapaz, vende aquilo lá, vai dar em nada, a igreja não dá em nada, vende aquilo lá e vai usufruir do que você construiu. Mas eu construí isso aqui para que haja almas ganhas, para que haja um lugar que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus, para que seja uma luz aqui. E talvez se fosse alugado, eu não teria mais trabalho aqui em Neves, né? Então assim, e Deus tem abençoado, né? Tem honrado. Então, todos deveriam se importar. Eu disse recentemente, tinha na igreja um companheiro pregando, uma moça, pé machucado, fachado, tinha que sair dali da técnica de som, ir lá na câmera, a igreja cheia, irmãos, toma a frente, vai filmar, deixa a moça aí não.
Tem espaço para todo mundo, tem espaço para limpar a igreja, tem espaço para trazer água, divide o trabalho, divide o serviço. Nós temos que nos preocupar com as coisas de Deus, desde as pequenas coisas. Conselho do profeta: comece com as pequenas coisas. Comece com as pequenas coisas. As pequenas coisas. Com tudo. Desde as suas mensagens na igreja, na sua casa, a Bíblia, né? Tem gente que não sabe nem estar a Bíblia. Tem gente que tem mensagem tudo bagunçada, né? Aquela irmã perdeu o óculos, o pastor chegou lá, ela tinha mais de ano que não tinha achado, estava sem óculos, pedindo ajuda do pastor. Foi, irmã, pega a Bíblia lá, vamos ler a Bíblia. Foi pegar a Bíblia, o óculos dentro da Bíblia. E acontece. Há tanto tempo que não li a Bíblia que a óculos estava dentro da Bíblia, né? Então, assim, Deus se importa com cada coisinha de nós. Deus se importa com o nosso cabelo, com a nossa unha. Vai começar a cair as suas unhas. Você vai, ô Senhor, o Senhor esqueceu de cuidar da minha unha? Né? Vai cair os cabelos seus. Ô Senhor, você vai dizer assim: ô Senhor, esqueceste de cuidar do meu cabelo? Né? E aí vai. Uma dorzinha aqui, dorzinha ali. Mas nós quer que Deus se importa com nós. Nós quer que Deus tire do hospital. Mas cadê que está aqui na igreja para agradecer? Outros querem que encha a barriga de dinheiro. Deus, dá uma casa para mim. Mas cadê que está na igreja para agradecer? E assim vai. Livra disso, livra da morte, livra do acidente, livra daquilo, dali. Entendeu? Mas isso aqui é característica do interesseiro. O interesseiro é assim. Ele só quer as bênçãos de Deus, mas não quer nada de Deus. Né? Tem muito disso. Por que as igrejas estão abarrotadas aí? Principalmente as que pregam a teologia da prosperidade. E eu aprendi algo com o pastor Clides esse dia atrás, que tive na casa dele. Eu disse para ele, determinado pastor, que pregava muito bem, mas que uma vida toda errada. Mas pastor Clides, o ministério do Senhor é grande. Por bom, pastor Krebe, Deus é obrigado a abençoar, porque é a sua palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, Ele honra a tua palavra, porque ela foi pregada. Não é pregar prosperidade e vir para esse caminho, tem que ser abençoado, porque é a palavra de Deus. Ela por si própria é uma bênção. Se um mendigo pegar uma Bíblia disso aqui e orar para o enfermo, olha aqui, eu digo, olha, Isaías 53 está falando que colocarmos o enfermo, clamará ao Senhor e Deus vai curar, em nome de Jesus, conforme a que a Escritura está dizendo aqui, você está curado, e a pessoa pode ser curada. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus não pode voltar vazia, entendeu? Pode voltar vazia. Então eu aprendi algo, que a palavra por si, agora eu perdi o que eu ia falar. A palavra por si, ela não pode voltar vazia. Pode voltar vazia. Então, nós devemos se preocupar mais com Deus. Há um esfriamento no geral, né? Nós devemos nos corrigir, sim, devemos orar mais, cantar mais em casa, pegar o hinário e cantar. Ontem mesmo eu cantei, foi uns 30 hinos. Eu soltei a goela mesmo. Da próxima vez fazer uma live, né? Para aproveitar e evangelizar. Cantar mesmo. Porque a gente vai se esfriando, né? Porque as pessoas não querem. Eu parei de fazer meus vídeos porque as pessoas não se importam. Nem nós aqui se importa. Porque ninguém curte, ninguém comenta, ninguém fala nada. E os de fora também, ninguém se importa. Né? Ninguém se importa. Então, assim, as pessoas não se importam, no geral. Você pode ver que as visualizações são muito pouquinho. Aí você pega um vídeo de um rapaz falando abobrinha. 1 milhão de visualizações. Né? Uma mulher ensinando a limpar a casa, coisa que a mulher sabe fazer. Ensinando a cortar um frango. 300 mil visualizações. Né? Então, assim, o nosso povo não se importa com as coisas nossas.
Aí eu admiro, que você pega um pregador aí fora, de nome, tem aí seus 500 mil visualizações, 300 mil, então o povo da mensagem não é uma miséria. O que esse povo faz que não vê mensagem, que não escuta pregação? E nem os seus próprios. Pode pegar qualquer canal de pastores, é assim, lá embaixo. Pode pegar uma igreja de um nome, de um pastor de nome, é lá embaixo. Visualizações de um culto. Então, assim, as pessoas não se importam, mas nós queremos de Deus. Eu quero que Deus me dá uma BMW 320. É barato, 200 mil, ele pode dar. Eu quero que ele me dá. Eu quero que Deus me dá uma casa. Ó, Senhor, dá minha casa, né? Ó, Senhor, dá isso e aquilo. E Deus às vezes dá, porque é misericordioso. Se eu fosse Deus, meus filhos estavam tudo lascado, que não ia dar não. Só ia dar quem me buscasse. Só ia dar quem me buscasse, né? Mas Deus é misericordioso. Por mais que ele é um Deus duro, mas a misericórdia dele é grande. Por mais que a mão dura de Deus feriu 70 mil israelitas, porque Davi numerou as tribos de Israel. 70 mil soldados que não pecou. Quem pecou foi Davi, mas Deus matou 70 mil, mandou o anjo. Mais uma hora, Davi encontrou misericórdia e Deus, né? Eu já tinha matado a Davi. Não, quem morreu foi Davi. Mas Deus tem o seu jeito. Deus tem o seu jeito, né? Então, assim, nós devemos se importar, né? Nós devemos se importar mais com Deus, parar, porque, meu Deus do céu, quem tem 50 anos sabe, né? Eu e a irmã Cristina. A Cristina está beirando, já indo para os 60, e eu estou indo para os 50, viu? A hora que eu entrar na casa dos 50, aí estou indo para os 60. Então, essa é a idade que as coisas aparecem, né? Essa é a idade que, como que é, irmã Suzana, que vídeo lá? Cabeça, mão e pé dos 50 anos. Se a gente tinha alguma dor, né? Aí eles cantaram a música cabeça, mão e pé, mesmo tudo. Se sente alguma dor, os de 50 anos vai cantar essa música, cabeça, joelho, mão e pé. Então assim, mas nós queremos que Deus, Senhor, me livra desse ciático, Senhor, me livra desse bico de papagaio, dessa hérnia de disco, Senhor, dessa cãibra, me livra dessa enxaqueca, me livra dessa diabetes, me livra desse colesterol, Senhor, me livra dessa pedra no rim, Senhor, me livra disso, me livra daquilo, me livra daquilo, me livra daquilo. Nós queremos que Deus, e Deus vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando. E aí se Deus pudesse pedir, me dá um louvor, me dá atenção, fala comigo em oração. Aí nós, não, Senhor, eu só quero. Quando ele esteve aqui na terra, como eu disse, ele se importou tanto com as pessoas que curava seus doentes. Ele se importou. Mesmo sendo um Deus onisciente, ele sabia que eles iam atrás. Você já pensou se nós soubesse que as pessoas iam nos trair, iriam falar mal de nós e iriam nos criticar, nós não ajudaria ninguém. Não ajudaria. O quê? Eu já sei que lá na frente você vai falar, seu trouxa, você me ajudou com aquilo lá, eu não estou nem aí para você. Eu não ia ajudar, você não ia ajudar. Mas Jesus se importava em curar cada pessoa, cada um dos seus doentes. Confortava seus corações, falou-lhes de um lugar para onde ele iria e prepararia seus corações, e voltaria para recebê-lo para si, né? Como Jesus falou com seus filhos, eu vou a um lugar para vocês, né? Se eu estar lembrando, podia uma hora ensaiar de novo para cantar aqui no Como a Rebeca e colocar o Felipe no meio. Há um lugar para todos. Há um lugar. Ficou tão bonito, né? Não. Quem sabe o próximo
Próximo culto a gente chega mais cedo e ensaia ele. Como que é o coro? Há um lugar tão lindo, eu sei, para mim. Vamos ensaiar em casa essa semana e nós chegamos mais cedo a cantar. Então assim, Jesus ele veio confortar. Parece que as pessoas estavam assim, desraigadas, né? Não sabiam nem para onde ir. Mas ele disse, calma, né? Nós lemos aqui, vamos ver se eu pego rapidinho aqui, São João, né? É bom ler a Bíblia. Calma, não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Não pese. Não chora. Credes em Deus. Credes também em mim. Parece que o povo deixou de crer em Deus. Deixou de crer na promessa. Deus prometeu algo glorioso. Prometeu que não nos deixaria órfão. Ele disse no 18, não vos deixarei órfão. Que coisa gloriosa um pai falar para o filho, passe o que passar, custe o que custar, mas eu não vou te deixar órfão, eu estarei com você. E coisa mais difícil é ser um órfão. Agora Jesus, ele falou com convicção, eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda que um pouco, o mundo não me verás mais. Mas calma, é o mundo não vai me ver, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Que palavras de conforto, né? Que um pai pode falar para um filho, há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais vós também. Deus se importa, né? Nós não podemos deixar de reler as Escrituras. A própria Bíblia fala para nós cantar salmos, hinos espirituais, para nós relembrar do Senhor. A ceia mesmo é um mandamento para relembrar do sacrifício. Já pensou se não houver essa ceia? Não esquecer do sacrifício. A ceia é um mandamento para relembrar do sacrifício, do Calvário. Por isso que nos hinos tem que ser falado do Calvário. Falar do Calvário. A pregação tem que ser falada do Calvário. Para relembrar, porque é para relembrar. Falou-lhe de um lugar onde ele iria e prepararia e voltaria para recebê-lo para si. Ele se importava com elas. E observe, ele se importou tanto que quando soube que deveria partir para trazer essa grande coisa para nós, ele não deixou nós assim no vácuo, não. Ele fez uma promessa. A promessa, ele disse, não vos deixarei órfão, eu vou. Mas é por um espaço de tempo. Mas eu não vou deixar sozinho, eu enviarei o Espírito Santo, e Ele continuará cuidando de vós. Que coisa gloriosa. Por isso nós podemos cantar vindo como antes. Consolador. Sai daqui, mas chora. É isso aí. É isso aí. O Espírito Santo dentro de nós, ele nos consola. Calma, crepe, calma, calma, calma. Fique tranquilo, tudo vai dar certo. Ele fala ao seu coração, tudo vai dar certo. Persevere, continue, continue a marchar, continue. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por isso, quem tem o Espírito Santo, constantemente Deus está lembrando de toda a palavra de Deus, toda a promessa de Deus. Quem tem o Espírito Santo não esquece das promessas de Deus.
As pessoas perderam o Espírito Santo, desviaram, foram para o mundo, e o Espírito Santo não tem como falar, porque elas não se importam mais. Até que ele retorne, o Espírito Santo cuidará de vós. Então, Senhor, eu não estou sozinho, o Espírito Santo está cuidando de mim. Oh, glória a Deus! Precisa de alguém melhor para cuidar de nós? Não precisa. Não há ninguém que se importe como Jesus. Realmente. Não há. A Bíblia diz assim que pode uma mãe esquecer do seu filho que saiu da sua madre. Pode esquecer. E outro lado, um filho pode esquecer de uma mãe, esquecer de um pai. Um filho pode ficar muitos anos sem ver seu pai, sua mãe. Ele nem se importa. Não se importa. E até muitas mães que abandonam seus filhos e pais. Mas Jesus não. A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer do seu filho que saiu de sua madre, porém eu jamais esquecerei dos meus, porque estão cravados nas palmas das minhas mãos. Deus não se esquece de nós. Em todo momento Ele está conosco, se importando. Por isso nós acordamos pela manhã, vamos dormir agradecendo ao Senhor, agradecendo pelo trabalho, agradecendo pelas vendas, agradecemos pela noite de descanso, agradecendo pela manhã que nós podemos acordar, podemos mover nossos braços. Obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia de trabalho, obrigado pelas mãos que se movem, os braços que se movem. Às vezes você pode reclamar assim: mas meu braço está doendo, mas eu tenho braço para isso. Eu tenho uma perna que dói, mas eu tenho perna para isso. A música que não tem braço e não dói, tem perna, não dói. Ele se importa com nós. Não há ninguém que possa se importar com Ele. Então, se há alguma dúvida, dobre o joelho. Dobre o joelho, Senhor, chora. Chora aos pés do Senhor Jesus. Me consola. Me mostra uma visão. Me mostra. Jó, certa vez, passou por um momento tão difícil, ele ficou perplexo, ele ficou como um nordestino encabulado. Ele não conseguia resposta, porque a planta, a flor, morria e depois ressuscitava de novo. A outra plantinha morria, ressuscitava de novo. A outra planta morria, ressuscitava de novo. Depois, gente do céu, mas e nós? O que vai ser de nós? A gente morre, vai para onde? Acabou? Mas Deus mostrou para ele o Calvário, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando seus santos, levantando das tumbas. Oh, glória a Deus! Aí ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Deus consolou, ele queria uma resposta, Deus consolou. Calma, Jó, eu não ia te mostrar, mas vou te mostrar agora, porque isso vai ser um testemunho vivo. Mostrou o sacrifício vivo do Calvário, a redenção do corpo, a redenção da alma. Você vai morrer, mas você vai ressuscitar, porque Ele morreu em seu lugar e Ele ressuscitou. Ele está vivo e você ressuscitará no último dia. Eu sei que o meu Redentor vive e eu ressuscitarei. Aleluia. Deus consola. Você precisa de uma resposta? Peça para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Deus vai te dar uma resposta. Não há ninguém que se importe como Jesus. Então, crava isso no seu coração. Jesus se importa comigo. Se as pessoas não se importam comigo, se os parentes não se importam contigo, se os pastores não se importam contigo, se os irmãos não se importam contigo, não tem problema, porque Jesus se importa comigo. É isso aí. Eu preguei culto passado, fiz um destaque, vocês viram, falando sobre o amigo de interesse. Infelizmente, as pessoas gostam, se importam com você quando você tem algo para
para que as pessoas possam usufruir. Aí sim, se nós tivéssemos aqui, nem 1000 membros, mas tinha uns 500 membros aqui, ó, todo domingo ia ter visita de pastores aqui. Todo domingo. Todo domingo. Nós tivéssemos uma chácara que tivesse 500 pousos, com lago, que nem no Tabernáculo Brana, todo dia ia ter pastor querendo vir para cá. Porque o amor é humano, é por interesse. Nós se interessamos um pelo outro, pelo que o outro possa dar para mim. Quando você não tem nada para ofertar, então esquece, você é cancelado. Esse é amor humano. Agora o amor de Jesus não, ele não quer nada seu, a não ser você mesmo. As pessoas deveriam se aproximar de nós, porque eu gosto de estar com o irmão Felipe, eu gosto de assentar com o irmão Anderson, eu gosto de tomar café com a irmã Suziana, a Cristina. É só por isso, porque eu gosto dela. Não é nada que ela tem, não é nada que ele tem. As pessoas tinham que se aproximar uma da outra, porque é a pessoa. Mas não é assim. Vocês sabem disso. Mas nós, como os crentes revelados, cidadãos, cidadãs do céu, deveríamos nos comportar como Cristo. Se importar com a alma, de alma para alma. Às vezes vou fazer visita, até pastores. Eu falo assim, a gente fica conforme vai nos tratar. Se nos chutar, a gente... Tchau, obrigado. Se mandar sentar para tomar café, a gente toma. Se mandar almoçar, a gente almoça. Que a gente vem pelo amor que tem pela pessoa. E chega lá, é bem recebida, dá até trabalho para ir embora às vezes. É isso. É isso. Sabendo que o seu corpo, como sumo sacerdote, é uma obra mediadora que ele está fazendo agora. Esse corpo deve estar na presença de Deus em todo o tempo para intercessão. E Deus não pode ver o pecado do pecador. É a única forma. O profeta, ele é cirúrgico. Ele é cirúrgico. A única forma de Deus não nos ver o nosso pecado é nós estarmos na presença dele o tempo todo. Na presença dele. Ele vê somente o sangue do seu próprio filho. Sabendo disso, ele enviou de volta o Espírito Santo para continuar a consolar seu povo. Você vê que parece que passa em branco. Gente, se Deus não mandasse o sacrifício no Calvário, não haveria perdão dos pecados. Se Deus não enviasse o Espírito Santo, não haveria consolador, não haveria vida em nós. Nós estaríamos abatidos, desapontados. Antes de Jesus ressuscitar, os apóstolos todos voltaram para as suas atividades. Voltaram a ser pescadores, cabisbaixo, desapontados, desacreditados. O mestre morreu, acabou-se. Nós achávamos que ele ia reinar, ele ia dominar. Eles não entenderam qual lado de Jesus. Jesus falando, não entenderam. Mas quando Jesus ressuscita e reúne, explica para eles, o entendimento deles são abertos, aí a coisa muda. Eles com medo ali no cenáculo, mas quando veio o Espírito Santo sobre eles, que foi a ordem que foi dada, ficai ali, até que o alto revestido de poder. Quando eles receberam o Espírito Santo, está tudo trancado o cenáculo, tudo ali com medo. Mas eles arrebentaram as portas, saíram sem medo. O Espírito Santo faz isso. Eles entenderam. Agora eles tinham poder. Você vê, o que o Espírito Santo ele faz na nossa vida? Ele nos dá coragem, irmão. Você não depende de um do outro, não. Você não depende de pastor, não. Você não depende de igreja cheia, não. Você não depende de tapinha nas costas, não. Nós somos dependentes do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos encoraja, nos impulsiona. Está fraco, pede para o Espírito Santo. Tem pessoas que acham que é mudar de igreja que vai melhorar, mudar de pastor que vai melhorar, não vai mudar nada.
Se a pessoa não mudar, se a pessoa não se encher do Espírito Santo, não muda nada, só mudou de endereço. Então ele enviou de volta o Espírito Santo para continuar a consolar seu povo. Ele se importa, certamente, Ele, nosso Deus, se importa conosco. E você? Se importa com Ele? Né? Deixa o fundo, irmão Suziano, pregar mais 6 minutinhos só. Tem coisas que não adianta nós ir além. É bom desmiuçar que não um frango assim assado, né? Comer até o último pedacinho. Um pé de galinha, você rói o pescoço. A mensagem é essa: Deus se importa todo dia conosco. Mas e nós? Se importamos com Ele todo dia? Eu preciso melhorar, eu preciso. Você precisa, cada um de nós precisa. Eu tenho um companheiro, o pastor Samuel Almeida. Como que ele está lutando para que a igreja entre no avivamento de oração. Nós entramos todo dia 5h30 da manhã, um grupo de irmãos e irmãs em oração, até 6h30, 1 hora de oração, todo dia. Não era sábado agora, e domingo agora também está sábado. Aí tem a tarde também às 3h30, a vez 4h30, para despertar os irmãos e orar, vamos gente, vamos orar, quem pode dobra o joelho, vamos orar, vamos falar, vamos clamar, vamos interceder, é 1 horinha só de oração, e ali intercede por cada irmão, se importa com cada irmão, ele ora pela família de irmão, ora pelo filho, ora pelo bebê, ora pelo trabalho, vai aqui, vai ali, está se importando. E os pastores se importam com a igreja. E às vezes a igreja não se importa com o pastor, nem se importa com a igreja. E isso reflete o espiritual. Porque nós estamos se importando com Deus. E coisa bonita é quando um se importa com o outro, um lembra do outro. Isso prova que existe amor. Existe amor. Às vezes as pessoas têm tanta gente, né? E gente de interesse. Daí eu tenho que manter o meu contato com o meu anjo direto. Porque eu não posso perder o jatinho dele quando eu precisar. Do helicóptero dele, da chácara dele. Mas a Cristina não. Eu só vou manter o contato com ela por obrigação. Cada 2 meses ela tem que ligar para uma Cristina. É desse jeito. O amor humano é desse jeito. Mas não deveria ser assim. Isso mostra um caráter mau, um caráter feio, um caráter do mundo, de Laodiceia. O mundo é desse jeito. Nós deveríamos lembrar mais um dos outros. E aí, como você está? Está tudo bem? Deus abençoe. Está tudo bem aí? Está tudo bem. Oh, fulano lembrou de mim. O Espírito Santo trabalhando através de um tabernáculo que ele havia santificado, que somos nós, faria a mesma coisa que ele fez. Ora, o que isso deveria significar para nós? Então sabemos que bem entre nós, hoje, temos o Consolador. Que coisa gostosa! Devemos sorrir. Dentro de nós, em nós, há o Consolador, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ele prometeu em São João aqui, ó, São João 14, versículo 26. Aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Ele está aqui. O único interesse do Consolador é te abençoar. Oh, coisa boa, né? No natural, quando a pessoa se aproxima de nós só para nos abençoar, você fica até encabulado, não tem nada para ofertar para essa pessoa. Não tenho nada. Davi, quando recebeu Samuel, disse: profeta, não tenho nada para te ofertar, a não ser meu cobertor. E o profeta foi lá ungí-lo como rei.
Há um hino que fala assim: o que eu posso, pois eu não posso negar, o que eu posso agradecer. Pausei, irmã Suziane. É minha vida, meu cantar. Acha mais um milagre para nós, irmão Felipe. Aí ela fala assim: mais um milagre, quero que o Senhor me faça. Senhor me faça, que sustenta minha. Quero viver da sua graça. Olha para nós, está no Nero Velho, vai ensinar aí. Então, que coisa gostosa, o Deus está interessado em nós, mas não vai chegar a tempo. Só vou ler isso aqui. Mas o profeta fala assim: nós devemos estar preocupados com ele também, se portando com ele também. 262. Nós devemos estar. Nós precisamos acordar e falar: Senhor, nós chamamos. Senhor, obrigado. Senhor, Tu és o Consolador. Senhor, te agradeço. O Senhor se importa comigo. O Senhor passa a noite ao meu lado. Senhor, o Senhor tem cuidado dos meus filhos. O Senhor tem cuidado das minhas finanças. 50 anos que eu estou aqui na terra, Senhor, e eu estou com saúde. E não sou digno de merecer isso, mas o Senhor... eu nem tenho dado nada para o Senhor, e o Senhor tem abençoado. Nós temos que reconhecer a grandeza, tem que reconhecer. Gente, coisa mais feia é quando um filho não é grato pelo pai e a mãe, que cozinhou, que limpou a bunda, que deu banho, que ensinou a andar, que deu papinha na boca, que levou para a escola, que cortou o cabelo, que curou a ferida do joelho quando caiu, que levou no hospital, que passou a noite tentando curar a febre. Aí depois, quando cresce, são os mal agradecidos, não lembra, não vai na casa do pai, não vai na casa da mãe. Isso é feio, isso é triste. Filhos mal agradecidos, filho mal agradecido, sabe o que a Bíblia fala? Poucos dias viverão na terra. Honra teu pai e tua mãe, e seus dias serão acrescentados. É bíblico, primeiro mandamento de promessa. Um filho, uma filha que quer ser próximo, quer ter vida longa, honra pai e mãe. Não importa o profeta fala, se é um bêbado, honra seu pai e sua mãe. Mandamento de Deus. O profeta diz: não importa se é um bêbado, honra. Aí começa a dar tudo errado, porque são os filhos rebeldes com pai e mãe. Aí lá fora, beija o traseiro de qualquer pessoa, e os de dentro não dá valor. Agora joga isso para o espiritual, irmão. Será que nós não estamos sendo esses filhos? Que Deus cuidou de nós de todo esse tempo. Todo esse tempo, eu posso ver quando eu era pequenininho. Eu me lembro quando eu tinha 6, 7 anos. Eu me lembro quando eu chorava, gritava: pai, minha mãe, cadê minha mãe? Porque eu não tenho mãe. E esse Espírito Consolador ia lá atrás, onde eu chorava, nos pés de bananeira, e me abraçava. É o El Shaddai, aquele que tem seio. E eu parava de chorar. Eu não tinha psicólogo, eu não tinha uma mãe para chorar, não tinha um pai para chorar, não tinha ninguém. Se me ver chorar, minha avó me batia mais, eu ia chorar quieto. Mas esse Espírito Consolador já lá cuidava de mim, cuidou de mim. Eu posso ver minha vida dia após dia, Ele cuidando de mim, e cá estou até hoje cuidando de mim. Então eu devo agradecer. Eu não posso ser mal agradecido. Eu me perdoo por ser mal agradecido. Eu preciso fazer como fiz ontem. Cantei um monte de hino, louvei ao Senhor, dei glórias ao Senhor. Fica religioso da sua casa, irmão. Canta mesmo, chora, grita, louva. Nós não podemos ser filhos mal agradecidos, não. É feio um natural filho mal agradecido. A mãe, o pai fez de tudo e o filho não dá um valor. Tem filho que nem dia das mães vê a mãe. Aí depois no velório vai lá levar, todo dia das mães vai levar flor. E nós, no lado espiritual, que faremos para nosso Deus? Não que Ele precise da nossa oração, mas Ele é merecedor. Eu devo a minha vida a Ele. Tantas pessoas melhor que nós podia estar aqui, mas está nós. É a sua misericórdia.
O Espírito Santo trabalhando através desse tabernáculo que ele havia santificado, faria a mesma coisa que ele fez. Ora, isso deveria significar para nós, irmão, o profeta fala, ele faria a mesma coisa que ele fez lá, faria hoje aqui em nós. O que isso deveria significar para nós? Acorda, povo de Deus. O que o Espírito Santo pode fazer em nós, se eu me doar para ele. O Senhor Jesus, na forma de Espírito Santo, dentro de mim, glória a Deus, um pobre, perdido, pecador, um órfão de pai e mãe, um Zé Ninguém na vida, um miserável, mas Jesus, na forma de Espírito Santo, morando dentro de mim. Oh, glória a Deus! O que disso deveria fazer você? Aqui na terra pode ser um ninguém, mas o Espírito Santo dentro de você, que o mundo não pode ver. O mundo tem essa visão. Aqui pro mundo, eu quero saber o que Deus vê de mim. Deus olha para você e vê um filho herdeiro. Olha para você e vê uma filha herdeira. Olha para você e vê uma filha herdeira do céu. É isso que importa. O profeta diz: o mundo olha para nós e vê esse povinho desprezado, esse povinho aí, ó. Aleluia. Vou deixar isso aqui para continuar aqui semana que vem. Ei, glória a Deus. Qual que é o número, irmão? 262. Aleluia. Obrigado, Jesus. Perdoa por eu não ser um filho agradecido, mas serei mais agradecido. Serei sim, Senhor. Novamente o Senhor realizou. Ei, glória! Sobre mim o teu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Oh, glória a Deus! Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Olha que coisa gloriosa. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Aleluia! Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda gente esta tão grande vitória. Mais um milagre, quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Glória! É Ele mesmo que sustenta o meu viver. É verdade, Senhor. É o Senhor que me sustenta. O meu Deus me dá prazer. Ei, glória a Deus! O que eu faço? Não tem como pagar. O que eu posso fazer? Oferecer a minha vida e o meu cantar.
Obrigado pela vida, obrigado pelos olhos que nós enxergamos, obrigado pelas nossas vozes, obrigado pelos nossos dentes, obrigado pela água que bebemos, obrigado pelo ar que nós respiramos, Senhor, pelos pulmões, obrigado pelos nossos rins, nossos órgãos, obrigado, Senhor, pelos nossos pés, obrigado, Senhor, pela nossa casa, obrigado pelos nossos filhos, pela minha esposa, obrigado por essa igreja, por essas famílias, obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho, obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos guiado essa palavra, obrigado, Senhor, nos sustentado até aqui, anos e anos, Senhor, e o Senhor tem nos sustentado, é o Consolador. Obrigado, Jesus. Amém. Abençoa teus filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor tem se importado tanto conosco, o Senhor tem se importado tanto com cada um de nós, e nós não tem como agradecer ao Senhor. É a minha vida, é o meu cantar. Nossa vida te pertence, Pai. Amém. Perdoa-nos, Senhor. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Consolador. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, agradece a esse Deus Consolador. Deus abençoe nossos irmãos na audiência. Deus abençoe os irmãos que vão nos assistir durante a semana, muitos que assistem. Deus abençoe, que nós possamos dedicar mais ao Senhor. Glória a Jesus.